Olá, quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã em Cristo, Jane Martins, professora de escola bíblica dominical há mais ou menos 23 anos. E hoje eu quero compartilhar com você a lição de número 3 da nossa lição desse primeiro trimestre de 2017. Nós vamos falar neste próximo domingo sobre o perigo das obras da carne. É perigoso para quê? É perigoso por quê? E é perigoso para quem? Que vai influenciar na nossa jornada espiritual o andar na carne. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e o verso 41, onde está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo também falou sobre essas mesmas coisas em Romanos 8 e 28. Anote aí, depois leia você. Então Jesus diz que primeiro devemos vigiar. Tem gente que ora, jejuma, mas não vigia. Nós precisamos vigiar e orar. Vigiar apenas também não vai trazer muito benefício para nós e nem tanta segurança. Mas a primeira coisa que Jesus disse foi vigilância. Primeiro devemos observar, estar atento para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Devemos vigiar sempre, noite e dia, em constante vigilância. Jesus disse que precisamos ter temor para não cairmos em tentação. É um comentário de Matthew Henry. Então, como eu fico livre da tentação? Como eu fico livre para não ceder às tentações? Jesus nos deu a fórmula: vigiando e orando e olhando sempre para Ele, autor e consumador da nossa fé. Devemos vigiar, pois o pecado nos rodeia muito de perto. Estamos sujeitos a qualquer momento a ceder ao pecado, a ceder às tentações. Se não tivermos uma vida em constante vigilância, em constante oração e com relacionamento estreito com o nosso Deus e com o Espírito Santo. Então precisamos orar e vigiar. Para quê? Para evitar a tentação. A verdade prática nos diz que devemos orar e vigiar, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Se nós alimentarmos muito o nosso espírito, estaremos forte em Cristo. Aí podemos dizer como o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu estiver alimentando o meu espírito, e como eu alimento o meu espírito? Com oração, com jejum, com santificação, com leitura da palavra de Deus. Então, eu preciso estar em constante oração. Jesus falou que nós precisamos orar sempre, precisamos orar sem cessar, mas precisamos estar vigilantes para não sermos surpreendidos pelas obras da carne. Se você alimenta muito a sua natureza carnal, o seu espírito vai ficando fraco, a sua natureza carnal vai sobressaindo sobre a sua vida e aí você é surpreendido pelas obras da carne. É necessário que você leia toda a leitura diária. O comentarista traz para nós subsídios maravilhosos aqui na leitura diária sobre as obras da carne, registrada em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Então, se você não leu ainda, leia. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 49. E o objetivo geral da nossa escola deste domingo é explicar o perigo das obras da carne. É muito perigoso para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual, para a nossa jornada. É perigoso para o nosso relacionamento com Deus, é perigoso para o nosso relacionamento com o nosso próximo, na igreja. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Olha, no nosso Interagindo com o Professor, o comentarista diz: a oração e a vigilância são elementos fundamentais para a luta contra uma vida de pecado. O pecado, eu aprendi,
que o pecado, ele não pode ser uma prática constante em nossas vidas. Tem um pastor que diz sempre, o pastor Paulo, que ela tem que ser um acidente de percurso, né? O pecado não pode ser uma prática rotineira em nossas vidas, mas um acidente de percurso. E uma coisa que nós precisamos considerar firmemente é que para Deus não há tamanho de pecado. Às vezes as pessoas acham que para Deus tem tamanho de pecado. Não, mas o meu pecado não é tão grande. Não, aquelas pessoas estão cometendo atrocidades. Hoje, infelizmente, a mentira para muitas pessoas, ela não é mais considerada pecado. Para a igreja, muitas igrejas, já não é considerado a mentira como pecado. E para Deus não há diferença. Não há pecado grande, pecado pequeno, pecado médio. Para Deus, estamos todos no mesmo nível. Pecado sempre será pecado. Não importa o grau que você esteja vivendo no pecado, ele continuará sendo pecado. Porque um abismo chama outro abismo. O pecado é pecado e ponto. Creia você ou não. Muitas pessoas não creem. Eu acho que isso não é pecado mais. Eu acho que isso não é pecado. Eu também acho que isso não é pecado. Jesus veio intensificar a lei. Ele disse que não veio abrogar. Ele não veio invalidar a lei, mas ele veio intensificá-la. Então, portanto, hoje de nós, da igreja da atualidade, é requerido maior rigor do que a igreja do passado que vivia sob a lei. A nossa introdução. Nós vamos aprender sobre as duas naturezas. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Mas nós temos duas naturezas. Aqui o comentarista cita as duas, que é a natureza adâmica, que foi corrompida na queda. O homem foi criado perfeito, mas ele cedeu às tentações e houve a queda. E daí então o pecado entrou no mundo. E aí todos nós herdamos essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. E a nova natureza, qual é? É quando nós somos regenerados pelo novo nascimento. Jesus falou a respeito do novo nascimento com Nicodemos. Nicodemos era o príncipe dos judeus. E ele, por medo do julgamento dos judeus, ele ia ter com Jesus apenas às noites. E ali Jesus explicou para ele que ele precisava nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Era a regeneração, é adquirir uma nova natureza, é adquirir novos costumes, novos hábitos e ter a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, se a nossa natureza adâmica, ela não for controlada pelo Espírito Santo, nós vamos produzir frutos que não são dignos de arrependimento e que nos levará à morte espiritual. O nosso primeiro ponto, a vida conduzida pela concupiscência da carne. Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 5, sobre o que é o fruto do Espírito, que nós já falamos na outra aula, né, sobre as 9 virtudes que o cristão precisa produzir, ser gerado em cada um de nós. E Paulo também fala sobre as obras da carne, está registrado em Gálatas 5, do 19 ao 21. E vamos falar aqui, dar uma pincelada mais ou menos, porque tem outras listas no Novo Testamento que podem ser agregadas aqui, que também são obras da carne. E Paulo fala do perigo da prostituição, da impureza, da lascívia, das pelejas, das heresias, da ira, das emulações, dos homicídios, das glutonarias, das bebedices, das inimizades, das porfias, das feitiçarias, da idolatria. Tudo são obras da carne e nós precisamos ter cuidado para não praticarmos nenhuma delas. Não adianta você dizer, não, 9 delas aqui eu não pratico, mas 2 eu faço. Não, nós precisamos evitar, entregar o controle da nossa vida espiritual para o Espírito Santo, porque se nós praticarmos estas coisas, nós não agradaremos a Deus e não vamos herdar o reino dos céus. E muitas outras coisas não agradam a Deus. Por exemplo, Hebreus, no capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não creio na palavra de Deus, como eu vou crer
no fruto do Espírito, como eu vou crer que a minha natureza adâmica produz estas coisas? Olha, nós precisamos andar em espírito. O cristão que anda em espírito, ele está sempre pronto para obedecer à voz de comando do Espírito Santo. O nosso espírito está pronto, ele veio de Deus, mas a nossa carne é fraca. E nós já falamos sobre isso. Não podemos alimentar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Precisamos fortificar o nosso espírito e estreitar o nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa vida, ela não pode ser conduzida pela concupiscência da carne. O que é concupiscência? O dicionário teológico diz que é um apetite carnal exagerado, insaciável, e ela tem sua raiz na cobiça, está associada à sexualidade, tem um cerne no orgulho e na altivez do espírito. E a concupiscência da carne, ela é condenada pela palavra de Deus. Está registrada na primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. Leia você também. Esta é passageira, isto é, ela é efêmera e ela ultrapassa o quesito da satisfação dos instintos básicos. Não satisfazemos nunca. Essa natureza nunca está saciada. Nem a fome, nem o sexo, nem a segurança, nem o orgulho, nem a vaidade, nem o espírito altivo, eles são insaciáveis. E também o nosso comentarista usa um conceito sobre o dicionário que é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Está em Romanos 7:8. A velha natureza, se ela não for controlada pelo Espírito Santo, ela vai nos levar a cometer as piores ações. Quantas pessoas não foram pegas de surpresa, praticando coisas que jamais imaginou que iria fazer? Uma delas é não sermos movidos pelos nossos sentimentos, mas sim sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em Efésios 5:18 está na nossa lição. O apóstolo Paulo escreveu que nós não podemos embriagar com vinho que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Você precisa encher a sua vida com o Espírito Santo e do Espírito Santo. E muitas pessoas hoje já não acham mais que a embriaguez é pecado, mas a palavra de Deus condena, e a embriaguez, ela é contenda. Mateus Henry, ele fala que a embriaguez, ela é pecado e ela jamais caminha sozinha. É um abismo chamando outro abismo. O que ela faz? Porque ela leva os homens a outros males. É um pecado que provoca muito a Deus. Tanto que nós lemos do Antigo Testamento, ai daqueles que se levantam de manhã e bebem até que se esquentem, né? E que dão bebida para os seus amigos ou para o seu companheiro. Então, embriaguez, querendo você aceitar ou não, ela é pecado e é condenada pela palavra de Deus. Paulo falou que aquele que semeia na carne, ou seja, vive segundo a velha natureza. Qual é a sua velha natureza? Aquela antes de você ter aceitado Jesus e ter conhecimento da palavra de Deus, né? Você participou do novo nascimento. Nossos desejos e impulsos devem ser controlados pelo Espírito Santo. A nossa vida deve ser guiada não pela concupiscência da carne, né? Ela não pode ser guiada. Como que é uma vida guiada pelos prazeres carnais? São os nossos pensamentos. Nós devemos controlar os nossos pensamentos, entregar os nossos pensamentos a Deus. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Os pensamentos vêm, não temos como controlar os pensamentos, mas o que eu não posso é deixá-los fazer morada na minha mente. Eu não posso é deixar que eles desçam para o meu coração e eu fique os alimentando todos os instantes da minha vida. Porque se assim eu o fizer, com certeza você não conseguirá renunciar ao pecado. Até os nossos pensamentos têm que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus.
Precisamos mortificar a nossa natureza. Como que você mortifica? Como que você deixa ela ali abatida, presa, sem forças para levantar ou para nos fazer pecar constantemente? Eu preciso encontrar e entregar o controle da minha vida ao Espírito Santo. As minhas vontades e as minhas ações devem ser regulamentadas pela palavra de Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade hedonista. O que é o hedonismo? Segundo o dicionário teológico, é uma doutrina filosófica da época pós-socrática. Segundo ela, o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. O que é uma sociedade hedonista? Ela vive o prazer. É isso que importa. É como eu estou hoje, como a minha felicidade está hoje, não importando as consequências dos meus pecados. Eu quero é viver feliz, eu quero é viver no prazer, esquecendo as pessoas que isso nos afastam de Deus. São pessoas que são dominadas por desejos malignos, praticando qualquer coisa sem pudor. Hoje nós vivemos uma sociedade em que tudo pode. As pessoas não têm pudor mais. O que é ter pudor? Pudor é uma vergonha, é um mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência. Hoje as pessoas falam no nu artístico, né? As pessoas posam nuas em revistas, e isso é arte, isto é profissão. As novelas hoje envolvem a promiscuidade, envolve o sexo, isso é arte. As pessoas perderam o pudor. Elas saem pelas avenidas nos carnavais nuas, fazendo todo tipo de atrocidades. Isso chama liberdade de expressão. Mas a Bíblia diz que todas essas coisas são as pessoas que são dominadas pelos seus desejos malignos e elas praticam toda sorte de impureza. E tudo em nome de quê? Do prazer e da liberdade. E o comentarista diz que a igreja não pode se calar. Ela tem que manifestar e expressar as virtudes dela e anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é uma vida conduzida pela concupiscência dos olhos? Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos. Ele quer ver e praticar. O homem vê nas redes sociais, na internet, lá tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim para a nossa vida espiritual. E tem muitas pessoas sendo levadas pelo que veem e estão praticando estas coisas. Quando o homem se torna insensato à voz de Deus e ao Espírito, sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Perder o pudor, não tem consciência do seu erro. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Quantas pessoas nós conversamos e no outro dia da farra, da festa, elas dizem: gente, o que eu fiz ontem? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito aquilo ontem. Mas ele não muda a sua vida hoje. Ele continua trabalhando em prol dos prazeres efêmeros. E para eles é isso que importa. Quantas pessoas não estão preocupadas para o destino da sua alma? Para onde vão depois que morrerem? As pessoas não estão preocupadas com isso. E precisamos preocupar com a eternidade. Que Jesus está muito perto de buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida com sangue do Cordeiro. Se você não tem atentado para a eternidade ainda, agora é o momento. Nós temos o exemplo aqui de Davi, que desejou uma mulher, não foi à guerra, não estava fazendo nada, mente vazia, sem ocupação. Ele viu uma mulher do terraço da sua casa, a desejou e fez de tudo para satisfazer os desejos seus carnais. E aquela mulher chamava Betseba. E ele matou um amigo, um grande guerreiro, um homem que fazia parte da sua lista dos seus valentes. E ele não se importou com isso. Matou a Urias, adulterou com aquela mulher.
mas ele pagou um preço muito caro por causa do seu pecado. Quando nós lemos sobre a vida de Davi, nós vemos que aquele homem pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço muito caro. Às vezes nós praticamos aqui e não atentamos para a consequência dos nossos pecados. A forma que eu quero pecar eu posso escolher, mas as consequências que nós vamos colher, isso ninguém pode escolher. E elas virão com certeza, e duram por muito tempo. O pecado, as suas consequências, é um preço muito alto que nós pagamos e que muitas pessoas têm pagado pelas suas consequências. O mundanismo no nosso subsídio teológico diz, é interior e ele começa no nosso coração. Jesus falou sobre isso. Olha, se o homem atentar apenas para uma mulher, no seu coração ele já cometeu adultério. Então o mundanismo começa onde? No nosso coração. A cobiça pelo prazer físico, a preocupação com a satisfação dos desejos físicos, a cobiça por tudo que vemos. Tem gente que não pode ver nada. Tudo que ele vê, ele quer. Ele nem está precisando, ele quer. Ele tem a sua esposa, ele quer outra mulher, a mulher do vizinho, a mulher do seu amigo, a mulher que ele viu numa revista, a mulher que ele viu numa televisão. A pessoa viu um carro, ele quer um carro, quer dois, quer três. Viu uma casa, quer duas, quer três. Este é o prazer que a sociedade hoje vive, materialismo. O desejo de acumular coisas, almejar e acumular coisa, curvando-se ao Deus do materialismo. O orgulho das nossas posses, obsessão pela condição, pela posição ou por ser importante. Foi dessa forma que Satanás enganou Eva, apresentando ela um mundo maravilhoso e desconhecido do poder e do prazer. Você será como Deus. E ele achou que ia conseguir, apresentando isso para Jesus no deserto, quando ele foi tentado. Ele achou que ia vencer. Mas Jesus Cristo, pela palavra, venceu o diabo no deserto. E se nós também entregarmos a nossa vida a Cristo, ao Espírito Santo, nós também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O segundo ponto, a degradação do caráter cristão. Hoje muitas pessoas não estão importando com o seu caráter. Não importa o que dizem a respeito dela. Jesus falou assim, olha, o que estão dizendo de mim? Será que nós podemos fazer esta pergunta? O que estão dizendo do nosso caráter? Tem cristãos hoje, crentes, que cumprem e não pagam, mentem, enganam, trapaceiam, ridicularizam, escandalizam a igreja, escandalizam a palavra de Deus, mas Jesus diz, ai daquele por quem vem os escândalos. Jesus disse que os escândalos viriam, mas ai daquele de quem vem os escândalos. Então, o dicionário Rouais diz que é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam o indivíduo. E o caráter não é inato, ele pode ser mudado. Tem gente que fala, eu nasci assim, vou morrer assim. Não consigo mudar meu temperamento, não consigo mudar minhas atitudes, não consigo mudar nada, e eu vou ser assim. Deus, olha, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo pode nos moldar para sermos como Cristo. Por isso que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos da Antioquia. Por quê? Porque eles tinham características e traços fortes de Jesus. E é isto que nós precisamos ter e praticar também. Você pode mudar o seu caráter. Você pode ser diferente. Você pode ter uma vida diferente. Como? No ponto 2, o caráter moldado pelo Espírito Santo. Você pode mudar seu caráter. Como? Através do Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, experimentamos o novo nascimento. Nosso caráter passa por uma transformação. Essa transformação é imediata? Não. A cada dia nós vamos transformando a nossa vida até chegarmos à estatura de varão perfeito. É assim que nós precisamos levar a nossa vida. O Espírito Santo trabalha em nós. Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida? Mudar a sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua conduta, o seu caráter? Ele pode fazer, mas desde que eu dê liberdade para ele. O Espírito Santo nos respeita, ele respeita
desejo, ele respeita isso, ele não invade, diferentemente do inimigo de nossas almas. Ele invade, ele toma posse, mas o Espírito Santo não. Nós precisamos da liberdade para que ele nos transforme. É dar oportunidade ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nós e nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu preciso evidenciar o meu caráter mediante as minhas ações. Quando o profeta Eliseu estava passando pela rua, aquela mulher viu a ele e disse: verdadeiramente, aquele homem é um homem de Deus. Nós precisamos ter essas características. As pessoas precisam ver isso em nós. O nosso caráter, ele tem que brilhar. Nós somos luz da terra. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Então as pessoas precisam ver essas coisas em nossa vida. Mas infelizmente, muitas pessoas se dizem crentes e estão escandalizando o Evangelho. As suas atitudes não condizem com o que ela fala que é. Ela fala que é, mas as suas atitudes dizem ao contrário, né? Façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Então precisamos mudar. Há tempo de mudar. Enquanto estamos aqui, há tempo de mudar e ter um real encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Para que viver de aparência? Para que viver de fachada? Jesus falou a respeito daquela figueira linda de folhas verdes viçosas, mas não tinha frutos. Jesus não quer uma árvore bonita, ele quer uma árvore que produza frutos. E nós precisamos ser assim. Terceiro ponto: ataques a seu caráter. O inimigo, ele faz de tudo para macular o nosso caráter, para nós cairmos em armadilhas. Por isso nós devemos orar, porque nós temos 3 inimigos fatais: a carne, o diabo e o mundo. E muitos acabam sendo vencidos ou por todos eles ou por algum deles. Então, para enfrentar esses inimigos, esses algozes e vencê-los, é preciso ter uma vida de comunhão com Deus. E como eu invisto no meu relacionamento? Eu orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Sem isso, você não conseguirá ter uma vida frutífera. Terceiro ponto: uma vida que não agrada a Deus. Que tipo de vida você quer ter? Uma vida que agrada a Deus ou que não agrada a Deus? O que adianta servirmos a Deus e não querermos agradá-lo? Uma vida que não agrada a Deus, como é? Primeiro ponto, é viver segundo a carne. Como é viver segundo a carne? É alimentar todos os meus prazeres e fazer tudo o que eu tenho vontade. Não importa as consequências, mas eu quero ter essa vida. Mas nós fomos criados para glorificar a Deus e produzir o fruto do Espírito. Muitas pessoas ainda têm dúvida do que elas estão fazendo aqui na terra. Nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos a coroa da criação. Então você não está aqui em vão. Você não está aqui sem destino e sem nenhuma razão. Estamos aqui para glorificar a Deus. Paulo, quando advertiu a igreja de Corinto, eles estavam como? Vivendo na carne, na carnalidade. Era uma igreja que tinha todos os dons. Nós já falamos sobre isso, que dom não mede a espiritualidade de ninguém, nem de igreja nenhuma. O que mede a espiritualidade de alguém é o seu caráter e o fruto do Espírito que ele produz. São as suas atitudes, são as suas ações. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. E vivendo como espinheiro. Aqui o comentarista dá o exemplo da parábola de Jotão. Quando Jotão subiu no monte e disse essa parábola para todo o povo. O seu irmão, Abimeleque, matou os seus 70 irmãos de uma pedra para tomar o reino. E ele foi considerado como um espinheiro. O que esse espinheiro produzia? Nada. Mas ele disse que nós precisamos ser como as árvores boas. Que árvores boas eram essas? Uma ia produzir azeite, era utilizada para quê?
na unção de sacerdotes e iluminação. Outra produzia figos, que alimentavam o povo, e a videira produzia o vinho, que era usado nos sacrifícios de libações. Porém, o espinheiro, um arbusto inútil, representava Abimeleque, que era irmão de Jotão. Jotão era dos irmãos mais novos. E Abimeleque, para tomar o poder, ele era filho de uma concubina de Gideão, e para tomar o poder, ele matou seus 70 irmãos, e achou que tudo ia dar certo, né? Que tipo de cristão você quer ser? Um espinheiro que não produz nada? Inútil na obra de Deus? Inútil na casa de Deus? Inútil ao serviço de que Deus te chamou para que você fizesse? Nós precisamos ser útil na casa de Deus. Nós precisamos ser úteis na obra de Deus. Nós precisamos ser úteis ao nosso próximo. Tem pessoas que são como espinheiros, não produzem nada e ainda ferem e magoam as pessoas e ainda escandalizam o evangelho. Quem vive segundo a carne se torna um espinheiro, inútil para Deus e para a igreja. Que tipo de cristão você quer ser? Outra coisa que não agrada a Deus, uma vida infrutífera. Tem gente que não faz nada. Ele não dá um fruto em estação nenhuma, nem na estação própria, nem temporã. Ele não produz nada. Ele está lá quietinho, crescendo com folhagem, mas sem produzir nada. Não seja esse tipo de cristão. Não seja uma árvore estéril. Não seja como aquela figueira, mas coloque adubo na sua vida. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cultivar? É preciso fazer a poda, né? E às vezes a poda em nossa vida espiritual nós sofremos pouco, mas vamos ser moldados pelo Espírito Santo. Eu preciso adubar a minha vida espiritual. Como eu vou adubar a minha vida espiritual? Orando, jejuando, congregando, visitando, enfim, sendo útil no reino de Deus. E é disso que o reino de Deus precisa. De pessoas frutíferas, de árvores frutíferas. Invista na sua vida espiritual. Às vezes nós fazemos tantos investimentos seculares, né? Investimos na bolsa, na poupança, compramos lote, compramos casa, compramos carro, mas não investimos na nossa vida espiritual, porque as coisas terrenas nós não vamos levar nada, somente as coisas espirituais. Então o que você tem feito para o seu futuro? O que você tem feito para a sua eternidade? Seja uma árvore frutífera, tenha um bom tesouro, tire do seu bom tesouro coisas boas, né? Teve homens que do seu íntimo tiraram coisas boas. Todos nós temos um tesouro e eu tiro dele o que eu quiser. Se eu produzir coisas ruins, eu vou tirar do meu tesouro coisas ruins, mas se eu produzir coisas boas, do meu tesouro, do meu coração, eu vou tirar coisas boas e vou frutificar na casa de Deus e na obra de Deus. Então, conclusão: quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus, e a vida sem Deus torna-se infrutífera. Qual a conclusão que nós tiramos de tudo isso? Que eu preciso me submeter à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Eu preciso respeitar os limites que a palavra de Deus colocou para a nossa vida. E que o Espírito de Deus continue falando na sua vida, na minha vida, nos transformando e nos moldando para a glória de Deus. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir então.